quais são os obstáculos que a gente vai encontrar na hiperestimulação, quando você dá excessivamente a estimulação para esse bebê de 0 a 1 ano. Vocês vão poder trazer aí um problema orgânico para essa criança. Imagine vocês tendo uma hiperestimulação para a criança sentar antes da fase do sentar, ou essa criança engatinhar antes da fase do engatinhar. Então assim, eu percebo que a criança é mais agitada, ou ela tende a ter mais desenvolvimento, e eu vou hiperestimulando para poder, achando que eu estou ajudando essa criança, e muitas vezes eu posso estar atrapalhando no sentido de trazer um prejuízo orgânico. De 0 a 1 ano, essa criança está em formação do organismo. O que é isso, Leila? Está em formação da coluna, a coluna não está completamente desenvolvida, a parte motora, a parte cognitiva. Então esse bebê até 1 ano, ele vai precisar, os bebês especificamente precisam do tempo, o tempo das fases mesmo. A gente não vai avançar, é diferente de adolescentes, é diferente de crianças mais velhas que já estão num movimento, já se desenvolveu organicamente, já tem um desenvolvimento melhor cerebral. Então a gente pode estimular um pouco mais, puxar um pouquinho mais do conhecimento, né, do aprendizado dessa criança. Já os pequenininhos, não, e falando dos bebês especificamente até 1 ano, a gente vai trazer consequências danosas. E eu tô falando isso porque acontece, né? Às vezes a mãe acha que essa criança deveria estar sentando, ou então acha que a criança é muito esperta. Nossa, ela é muito esperta, então eu vou deixar ela mais sentada. Ela levanta muito bem a cabeça, então eu vou deixar ela sentada, e não é a fase de sentar ainda. E você está prejudicando o quê? A coluna dessa criança, porque ela ainda não está na formação adequada para você estimular o sentar, tá bom? Então, cuide disso. Vocês precisam conhecer e saber quais são as fases dos bebês, que momento que ele engatinha, que momento que ele anda, que momento que ele senta, tá? E isso vale também para alimentação. É claro que eu não tenho nada a ver com a nutrição, mas também tem a ver com a nutrição. Muitas vezes a gente quer antecipar aí o desenvolvimento da mastigação, e isso pode fazer a criança engasgar. Então assim, existe criança não, bebê, né? Existe aí um processo, você tem que respeitar o tempo deste bebê, tá? Então existe o tempo dele, o tempo é importantíssimo na fase do bebê. Outra coisa, você pode pular a fase. Quando você hiperestimula o bebê de 0 a 1 ano, ele pode pular aquela fase específica. Vou dar um exemplo que acontece frequentemente na hiperestimulação do andar. A mãe coloca a criança no andador, ou ela coloca a criança em vários objetos para escalar, para subir, para ele ficar em pé, porque ela acha que ele fica em pé no berço, por exemplo, então já está pronto para ficar em pé e andar. Você põe ele no andador, ele fica numa posição que não é a posição do engatinhar, e aí você hiperestimula ele para pular essa fase. De 1 a 2 anos, ainda falando dos bebês, mas os bebês maiores, a gente pode trazer algumas dificuldades como a atenção, tá? É nessa fase que o bebê de 1 até 2 anos, eles começam a ter mais atenção ao movimento, certo? Do ambiente. Já está nesse processo de prestar mais atenção do que na fase anterior. E aí o que acontece quando eu hiperestimulo esse bebê? Né? Eu começo a colocar vários estímulos para ele ao mesmo tempo. Ele começa a perder essa atenção do ambiente. Então isso dificulta a imitação, por exemplo, dificulta reter e concentrar, a concentração diminui naquele objeto, naquele estímulo que eu daria faria essa estimulação normal. Eu estou dando vários estímulos, ele perde esse processo, esse tempo, esse time da atenção,
no ambiente geral, né, no total, e na concentração de um objeto específico, tá? Porque ele tem tantas opções que então ele para e ele não consegue se concentrar naquele objeto. Então, essa hiperestimulação pode ocasionar isso. Se interessar fácil pelas coisas. Então, quando a gente percebe uma criança que tá um bebê, né, mais hiperestimulado nessa fase, a gente percebe que ele joga fácil o brinquedo, qualquer coisa ele larga, ele desiste no meio do caminho, porque já está interessado em outro, lembra da atenção e a concentração, ele perde isso, então ele desinteressa muito fácil, ele está no meio do caminho, ele para e já vai ver outra coisa, já vai pegar outra coisa. Então a hiperestimulação diminui, não é um desafio, mas diminui a possibilidade de ele ir em encontro às coisas mais difíceis para ele, tá? Ele vai nos mais fáceis, no que está ali na mão dele.